1 Coríntios 9, 25. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Olha o que diz o texto. Eu sei que você está sentado, mesmo sentado, volte a sua atenção para a palavra. Olha o que diz. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Sendo assim, Paulo disse: não corro como quem corre sem alvo. Diga comigo assim: foco. Diz o texto: e não luto como quem esmurra o ar. Diga assim: propósito. Olha o que diz o texto: mas esmurro o meu próprio corpo, ou o meu corpo, e faço dele o meu escravo. Diga assim: disciplina. Olha o que diz o texto: para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Diga assim comigo: resultado. Feche teus olhos. Fale com Deus nesse momento. Eu quero te dar um instante para você falar com Deus. Feche teus olhos, do seu jeito, da sua maneira. Fale para Deus qual é a tua expectativa dessa noite. Eu sei que você não saiu da sua casa para participar de mais um culto. Eu sei que você tem expectativa de estar aqui nessa noite. Eu sei que você já adorou, você já exaltou o nome do Senhor. Talvez a sua semana não foi a melhor semana, mas você veio para receber o que Deus tem para a sua vida. Então, Senhor, nós estamos aqui e nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, certos de que seremos, Pai, alcançados pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mediante a Tua palavra ser ministrada, que o nosso coração venha se encher, o nosso coração venha arder. Pai querido, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, as nossas expectativas, ó Deus, estão em Ti. As nossas expectativas estão, Senhor, na Tua palavra. Então, meu Deus, libera nessa noite a Tua poderosa palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós assim oramos e desde já nós te agradecemos. Amém. Amém. Diga amém. Amém. Querido, eu quero falar com você a respeito desse tema. E eu quero compartilhar com você a importância do jejum, a importância da oração, a importância de mudança de hábito. Você sabe que você e eu, nós somos resultados das nossas escolhas. Você é resultado das suas escolhas. Existem muitas coisas que eu creio que você está vivendo hoje, porque você plantou lá atrás. Muitas coisas Deus está fazendo na tua vida, é reflexo daquilo que você talvez plantou lá atrás. E aqui nós aprendemos nesse texto, Paulo falando aos Coríntios a respeito disso, a respeito de disciplina. Não tem como a gente ter uma vida cristã e levar a nossa vida cristã de qualquer jeito e achar que Deus vai mover o céu. Eu quero falar a respeito disso com você. Eu quero falar a respeito de o quão é importante nós, filhos de Deus, fomos salvos, lavados e remidos, e entender que existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas por conta dos nossos hábitos. Sabe? Desenvolvemos um estilo de vida não apenas com algumas ações pontuais.
É claro que é importante você estar na igreja, é importante você ler a Bíblia, tudo isso faz parte. Mas desde que tudo isso se torne um hábito nas nossas vidas. Sabe, essas coisas elas começam a acontecer através dos nossos hábitos. Paulo, quando estava falando aqui aos Coríntios, ele fala o quê? Olha, eu tenho um foco. Eu não corro, ele traz uma comparação. Nós temos alguns atletas aqui, inclusive o Binho estava no final de semana competindo, né, Binho? Como que é, o Paulo está comparando, ele está falando que, olha, aquele que treina, ele treina com um propósito, para ganhar uma coroa, e essa coroa com o tempo perece. Logo essa coroa perece, mas ele diz assim, olha, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, tudo que você faz aqui na terra tem uma validade eterna. As suas decisões, o seu sim, sabe, a sua vida com Deus, faz com que você usufrua, não só aqui, mas quando o Senhor vier buscar a sua igreja, você fazer parte da eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo diz assim, olha, mas eu, para isso, ele fala o quê? Eu esmurro o meu corpo, é até uma palavra dura, né? Mas o que Paulo estava querendo dizer? Ele estava falando de disciplina. Paulo estava querendo ensinar aos coríntios a respeito de disciplina. Ele diz assim, olha, eu esmurro meu corpo e faço dele escravo. Para quê? Para que depois, eu tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser aprovado. Paulo está falando que, assim, olha, a vida cristã, em outras palavras, para a gente entender, é necessário disciplina. Diga assim comigo, disciplina. Irmão, como essa palavra é dura. Como essa palavra é difícil, a gente nos disciplinar, muitas vezes, ou principalmente com relação às coisas espirituais. Mas eu quero mostrar para você aqui algumas coisas. Eu quero que você entenda nessa noite que você é fruto dos seus hábitos. Nós somos frutos dos nossos hábitos. Pastor, o que é um hábito? O hábito é aquilo que você faz de forma repetida e aquilo de repente já faz parte da tua rotina. Ou seja, existem algumas pessoas que têm bons hábitos, outras que têm maus hábitos. E segundo pesquisas, dizem que para a pessoa criar um hábito novo, ela precisa repetir algo pelo menos 21 vezes. Segundo pesquisas, para que a pessoa faça daquilo que ela quer, que se torne um hábito, ela precisa repetir pelo menos 21 vezes. E quando ela consegue fazer isso, aquilo acaba se tornando um hábito. Eu quero falar a respeito disso, a respeito do hábito ou da disciplina do jejum. Nós estamos aí entrando nestes 21 dias, e eu creio que esses 21 dias serão dias onde Deus vai se mover nas nossas vidas. Eu creio, querido, que esses 21 dias serão dias onde Deus vai liberar algumas respostas do céu para as nossas vidas. Pastor, mas o que é o jejum? Irmão, jejum não é dieta. Fala para o teu irmão assim, jejum não é dieta. Mas você pode aproveitar do jejum para começar uma dieta. E continuar. Amém? Jejum não muda Deus. Às vezes fala assim, não, vou jejuar e Deus vai. Jejum não muda Deus. A gente tem que aprender isso. Jejum é para mudar eu. Para me tornar mais sensível. Sabe? Para me tornar mais conectado com a voz do Senhor, com a vontade dEle para a minha vida. O jejum, ele tem o poder de mudar cenários, trazer respostas, mudar sentenças,
dar direções, dar caminhos e também até mudar diagnósticos. O jejum tem um poder de trazer rompimento. Diga assim, rompimento. Seja sincero, irmão, talvez você precise de um rompimento de Deus na sua vida. Talvez você precise de resposta de Deus para a sua vida. Eu quero falar com você alguns exemplos. Por exemplo, Jonas, capítulo 3, versículo 4, diz que o Senhor libera uma sentença ao povo de Nínive. Presta atenção. O Senhor estava para exterminar aquela cidade, uma cidade de 120 mil habitantes. Porque o pecado já estava excedendo. Então o Senhor manda Jonas ir para Nínive. Você conhece a história, ele pega o outro caminho, mas depois volta para a rota que Deus tinha falado para ele. Então quando ele chega lá, ele percorre a cidade em um dia e ele diz assim, olha, ele fala para os ninivitas, daqui 40 dias, Nínive será destruído. Está comigo, irmão? Pensa comigo. Ele chega naquela cidade e ele percorre a cidade falando, daqui 40 dias, vocês estão tudo eliminados. Mais ou menos assim. Daqui 40 dias, vai dar ruim para vocês. Então, presta atenção. A Bíblia diz que então os ninivitas, o povo daquela cidade, ouvindo aquilo, eles acreditaram, eles creram em Deus, eles proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, ou seja, se humilharam. Eles creram em Deus, eles proclamaram um jejum na cidade toda e se humilharam. O pano de saco na Bíblia vai dizer a respeito de se humilhar, de se quebrantar. E olha o versículo 10, presta atenção. Tendo em vista o que eles fizeram, lembra da sentença? Sentença era para acabar com tudo? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus arrependeu e não destruiu como tinha falado. Uma sentença de quem? Do próprio Deus. Foi mudada por conta de um quebrantamento e de um jejum. Pastor, é importante eu jejuar? Claro que é. É importante eu me quebrantar, porque o jejum fala a respeito disso. Você abrir mão das suas vontades e estar mais sensível à vontade de Deus. Quer um outro exemplo? A Bíblia fala a respeito de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4 fala que quando Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém, os muros, os portões de Jerusalém estavam destruídos, a Bíblia diz que Neemias, então, ele, ao receber essa notícia, ele chora, ele se senta, ele chora, e a Bíblia diz que ele jejua. Ele ora e faz um jejum. Depois de algum tempo, a Bíblia fala que ele se levanta e continua a sua vida normal. Só que o fato dele fazer isso, dele jejuar, o fato dele se consagrar, ele recebeu a atenção e o favor do rei. E a Bíblia vai dizer, nós não vamos falar aqui a história toda, mas a Bíblia diz que Neemias, ele foi aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele preparou as pessoas, ele preparou o material e foi e reconstruiu os muros de Jerusalém. E sabe em quanto tempo? 52 dias. Uma construção recorde. Uma construção em um tempo recorde. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero dizer e quero declarar na sua vida que Deus pode fazer em 21 dias o que poderia demorar 21 anos.
Eu não sei se você recebe essa palavra, eu quero falar de novo. Deus pode fazer em 21 dias o que poderia demorar 21 anos. Recebe essa palavra no teu espírito. Talvez você fale, pastor, mas está demorando, as coisas não acontecem. Deus pode fazer nesse tempo que nós vamos estar jejuando, as coisas acontecer e o de repente de Deus chegar até você. Você crê nisso, irmão? Amém? Agora, olha só isso, eu quero falar com você a respeito de algumas coisas que acontecem quando a gente jejua, quando a gente ora e quando a gente muda os nossos hábitos. Daniel capítulo 10, inclusive, é a base que nós estamos usando, que na verdade toda a igreja quadrangular do Brasil está fazendo esse jejum. Nós vamos começar amanhã esse jejum e toda a igreja quadrangular do Brasil vai estar participando desse propósito. Está baseado no livro de Daniel, quando Daniel estava cativo na Babilônia, e a Bíblia diz que então ele espera uma resposta de Deus. Ele tem uma visão, capítulo 10, versículo 1, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel recebeu uma revelação, e a mensagem ela era verdadeira, e falava de uma grande guerra, e numa visão veio o entendimento da mensagem, e naquela ocasião, a Bíblia diz que Daniel passou 3 semanas chorando, porque ele teve uma visão. Então, diante daquela visão, uma visão de guerra, ele começou a chorar, começou a chorar, durante 3 semanas, e a Bíblia diz que ele não comeu nenhuma comida saborosa, ele não comeu carne e nem vinho, e a Bíblia diz que ele não usou nenhuma fragrância perfumada, até se passarem 3 semanas, diga assim, 3 semanas, 3 semanas é 21 dias, então olha só, ele tem uma visão, ele fica um tempo ali, e ele não come nada saboroso, nenhuma carne, ele tira a carne, ele tira também uma bebida, e ele não usa nenhuma fragrância perfumada. E até é interessante que uma tradução na linguagem de hoje fala que ele não pente o cabelo. Não vai fazer esse jejum, tá, não? Esse não, tá bom? Você vai tirar um hábito, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o quê? A gente vai nesse jejum, 21 dias. Você vai abrir mão de uma comida que você goste. Combina antes com o teu corpo, com a tua mente. E principalmente com a esposa. Com o esposo. Porque não tem como, não vai funcionar. Se a esposa tira a carne e o marido na hora do almoço come aquela picanha, não vai dar certo. Faça junto o jejum, combina o que vocês vão fazer. Vai tirar uma comida, vai tirar uma bebida, e você vai acrescentar um hábito ou tirar um hábito. Pastor, eu preciso ler mais, eu preciso, crescer mais. Coloca um hábito de você todo dia ler mais, ler livro, ler a palavra nem precisa falar, né? Mas crie um hábito nesses 21 dias. Ou você vai tirar um hábito. Pastor, eu preciso parar com esse negócio de Facebook, pastor. Eu preciso parar, eu estou viciado em Instagram, Facebook, WhatsApp. Não pode cutucar quem está do lado aí, hein? Tira esse hábito. Amém? Foi isso que aconteceu. E olha o que a Bíblia diz. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então Daniel recebe um toque de um anjo. O anjo vem e visita Daniel. E ele diz assim, o anjo: não tenha medo, Daniel. Presta atenção. Não tenha medo, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento
e humilhar-se diante do Senhor. As suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Desde o primeiro dia que Daniel propôs no coração dele de buscar entendimento, fazer um jejum, a Bíblia diz que o Senhor já enviou a resposta. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então o Senhor enviou quem? Diga assim, Miguel. Diga assim, um anjo de guerra, um anjo valente. Então o Senhor envia Miguel, para que Miguel pudesse ajudar a chegar a resposta até Daniel. Então Daniel recebe esta mensagem. E eu quero falar com você, em poucos minutos aqui, algumas coisas. O que acontece quando você decide fazer o jejum? O que acontece quando você talvez muda os seus hábitos? E eu creio que é isso que vai acontecer nesses dias. Olha o que diz Daniel capítulo 10, versículo 4. Diz assim, que Daniel estava então junto à margem do rio Tigre. Então ele olha para cima e diante dele estava um homem vestido de linho, como um cinto de ouro puríssimo na cintura, o seu corpo era como um bérilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Versículo 7. A Bíblia diz assim, somente eu, olha o que Daniel diz, relata aqui, somente eu, Daniel, vi a visão, e os que me acompanhavam nada puderam enxergar. Sabe, uma das coisas, querido, que faz quando nós nos propomos, eu acho que é essa palavra, quando nós estamos dispostos a fazer um jejum. Sabe o que acontece comigo, acontece com você? Primeira coisa, você começa a receber discernimento espiritual. Você começa a estar sensível e ver talvez algo que você não via antes. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel estava no período de jejum. E a Bíblia diz que então ele olha para cima e vê algo que ninguém tinha visto. Me chama tanto a atenção isso, sabe por quê? Porque as pessoas que estavam em volta de Daniel não viram o que ele viu. E quando a gente entende que o jejum não é uma dieta, mas o jejum é para que a gente tenha uma conexão com o céu, a gente começa a enxergar aquilo que às vezes nós não estamos enxergando. Quem está entendendo, diga amém. Daniel viu o que ninguém viu. E às vezes, querido, a gente precisa disso. Às vezes a gente precisa enxergar o que nós não estamos conseguindo ver. Como pastor, que eu faço para ter uma visão, eu falo de forma espiritual, daquilo que às vezes acontece algumas coisas nas nossas vidas, e às vezes a gente precisa enxergar, precisa ter um discernimento da parte de Deus. Porque quando você tem um discernimento do que está acontecendo, você consegue ter as estratégias certas. Quando você consegue ter um entendimento, uma visão aberta do que está acontecendo, naturalmente você também vai conseguir lidar com isso. O nosso discernimento, ele se torna mais elevado quando nós estamos conectados com Deus através de um jejum. Quem está comigo, diga amém. Amém? A prática do jejum, ela vai nos conectar com o céu. Nós recebemos espiritualmente, percebemos espiritualmente o que está à nossa volta. Às vezes você está lutando contra o inimigo errado.
Irmão, deixa eu falar de novo isso. Às vezes nós lutamos contra o inimigo errado. Às vezes você tem lutado aí contra o teu esposo, contra a tua esposa, tem se desgastado, não aguenta mais falar, suas forças já estão acabando, mas eu creio que nesses 21 dias, Deus vai abrir as nossas visões, e nós vamos ter discernimento daquilo que Deus está nos mostrando. Amém? Você entende que existem coisas que são espirituais. Existem situações que são vencidas de forma espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, o que acontece quando você ora, quando você jejua? Olha o que acontece. A Bíblia diz assim, versículo 8, que Daniel então ficou sozinho, olhando para aquela grande visão, e ele ficou sem força, ele ficou muito pálido, diz o texto, quase desfaleceu. Mas a Bíblia diz, versículo 10, que em seguida, a mão de alguém tocou nele, e pôs ele sobre as mãos e sobre os joelhos. Então o versículo 11 diz assim, olha, a voz veio até ele dizendo, Daniel, você é muito amado. Preste atenção, preste bem atenção ao que vou lhe dizer, Daniel. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E a Bíblia diz que quando ele me disse isso, ele se colocou de pé. Segunda coisa que acontece quando nós estamos jejuando, quando nós estamos mudando hábitos. Segunda coisa, diga assim comigo, o Senhor vem com fortalecimento. Quem precisa de fortalecimento do Senhor aí? Irmão, todos nós precisamos. Independente do seu tempo de convertido, independente se você acabou de sair do face a face, todos nós vamos precisar de fortalecimento do Senhor nas nossas vidas. Quando nós estamos dispostos como o apóstolo Paulo disse, né, esmurrar as nossas vontades, a nossa carne, o nosso corpo, isso quer dizer disciplina. A Bíblia vai dizer assim que nós, através do texto que nós lemos aqui, Daniel, ele foi fortalecido. Talvez você fale, pastor, está difícil. Mas eu quero dizer para você que o Senhor vai vir em seu favor. Você recebe essa palavra, irmão? Talvez você está aqui nessa noite, só Deus sabe como você está aqui. Talvez você entrou aqui nessa noite, só Deus sabe como você entrou aqui. E você fala, está difícil. Pastor, eu estou sem ânimo nenhum. Estou quase parando. Eu vim nessa noite para receber uma resposta. Eu sinto que alguém disse isso. Eu vim para receber uma resposta. E a resposta é: Ele toca em você. E Ele te fortalece. E Ele diz para você: você é muito amado. E eu estou com você. Você entende? Daniel, nesse período de 21 dias, a Bíblia diz que ele depois de ter essa visão, a Bíblia diz que ele ficou sem força, quase desfaleci. Mas o Senhor trouxe fortalecimento. Eu quero em nome de Jesus declarar sobre a tua vida, esses 21 dias serão dias de fortalecimento para a sua vida. Deus vai vir com fortalecimento, com fôlego novo. Faz assim, ó, puxa o fôlego aí. Deus vai vir com fôlego novo para você. Depois desse período de jejum, você vai ver. E a Bíblia diz que Deus colocou, que o anjo colocou o Daniel de pé.
e disse para ele o quanto ele o amava. Sabe, querido, Deus, Ele é especialista em colocar aquele que caiu de pé. Deus é especialista. Não importa se você caiu, não importa se você está sem força, eu quero dizer para você que Deus é especialista em te colocar de pé. Terceiro, o que acontece quando a gente ora, quando a gente jejua e quando a gente muda os nossos hábitos? Lembrando que Daniel já orava, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 10, versículo 12 diz assim, olha: não tenha medo, Daniel. O anjo dizendo a Daniel: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Sabe o que acontece? Terceira coisa que acontece quando a gente decide sacrificar, fazer um jejum, mudar os nossos hábitos, como Daniel fez. Sabe o que acontece? As suas atitudes são recompensadas. Quem está entendendo, diga amém. As nossas atitudes são recompensadas. Moisés, ele sobe ao monte e faz um jejum de 40 dias. E no final dos 40 dias, ele recebe as tábuas da lei. Jesus, ele faz um jejum após ser batizado e ir para o deserto. Ele faz um jejum de 40 dias. E Jesus, você sabe como foi o ministério de Jesus. Ali começou o ministério de Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que as nossas atitudes faz com que Deus reaja em nosso favor. As suas atitudes atraem o favor de Deus. A Bíblia diz que o anjo disse para Daniel: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você propôs a fazer o jejum, desde o primeiro dia que você buscou entendimento, se humilhou, desde o primeiro dia, Deus já liberou resposta. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida isso. Desde o primeiro dia, amanhã nós começamos o nosso jejum, Deus já vai vir com resposta para a sua vida. Deus já vai liberar anjos, ministradores, que vão trazer respostas, direção, discernimento sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque toda atitude nossa é recompensada por Deus. Tudo que você faz não é em vão. Sabe, tudo que você faz para Deus não é em vão. É claro que você não faz troca com Deus, porque nós fazemos porque nós já recebemos. Mas tudo que você faz para Deus tem consequências para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Quarto e último. O que acontece quando a gente jejua, muda os nossos hábitos, ora, assim como Daniel. Versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. A resposta estava ali. Só que no mundo espiritual estava existindo uma guerra. Porque jejuar é você entrar numa batalha. Jejuar, orar, não tem a ver só com as coisas naturais, mas é você trazer o espiritual para o natural. Jesus ensinou aos seus discípulos: olha, quando vocês orar, digam: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, venha a nós o teu reino. Jesus ensinou para os discípulos: olha, quando você está orando, você vai atrair o reino de Deus. Por isso que é tão importante você orar, e por isso que Satanás não quer que você ore.
Por isso que o nosso adversário não quer que você tenha disciplina de fazer jejum. Por quê? Porque isso é espiritual, muito espiritual. Então a Bíblia diz que o Senhor envia Miguel, um dos principais, um anjo de guerra, e ele veio e a resposta chegou. Sabe o que acontece, querido, quando nós nos propomos ou nos colocamos à disposição para jejuar, orar? Sabe o que acontece? As tuas guerras, as nossas guerras, deixam de ser apenas nossas e começam a ser também de Deus. Você está entendendo isso? Você tá enfrentando alguma luta? Pastor, eu estou enfrentando uma luta terrível. Tem pessoas aqui que estão enfrentando lutas. Mas eu creio, querido, eu creio que assim como Daniel, ele fez esse propósito de 21 dias de jejum. E a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo Miguel, para entrar naquela guerra, para que ele pudesse ter entendimento, ter resposta. Eu creio que nesses 21 dias, Deus vai intervir nas suas batalhas. Pastor, eu estou enfrentando uma batalha terrível. Pastor, eu estou enfrentando uma batalha na minha casa. O inimigo tem se levantado. Mas em nome de Jesus eu creio que as suas guerras não são só suas. Diga comigo assim, as minhas guerras. Diga forte, diga, as minhas guerras não são só minhas. Diga assim, Deus vai entrar nesta batalha junto comigo e nós vamos vencer. Você crê nisso, irmão? Amém? Aplauda Jesus então bem forte, se você crê. Sabe de uma coisa? As nossas maiores armas e melhores armas nas nossas guerras espirituais é o nosso jejum e a nossa oração. É o teu jejum e a tua oração. Jesus, ele nos ensina isso em Mateus capítulo 17, que quando foram até ele, levando um menino que precisava ser liberto, só que antes o pai levou o seu filho até os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram fazer nada. Então quando chegou até Jesus, Jesus expulsou aquele espírito maligno, trouxe libertação para aquele menino. Só que depois os discípulos perguntaram, pai, por que nós não conseguimos? Por que? Então Jesus explica. Primeiro Jesus fala da fé deles. Depois Jesus diz para eles, olha, existem espécies que só saem com oração e jejum. Diga assim, oração e jejum é a sua melhor arma. É a nossa melhor arma para vencer as nossas batalhas. Talvez você está enfrentando uma guerra, irmão. Mas Deus te trouxe aqui para te dar as ferramentas. Esses 21 dias têm um propósito. Nós não caminhamos sem propósito. Paulo diz, olha, eu caminho com um alvo. Eu tenho um alvo, nós temos propósito. Sabe, você tem propósito, nós temos propósito. Temos que ter propósito. Mas talvez você fale, pastor, eu estou enfrentando uma guerra. Eu estou enfrentando uma batalha. Pastor, eu preciso de resposta, eu preciso entender. E a minha pergunta é, o que você quer que o céu faça em seu favor? O que você tem orado? O que você tem falado com Deus? O que você quer? Deus está perguntando para mim, perguntando para você nessa noite. O que você quer que Ele faça em seu favor? Deus tem 3 tipos de resposta: o sim, o não e o espere. Acho que o mais difícil de todos é o espere.
porque é difícil esperar. Às vezes quando Deus fala assim para a gente, não é isso, aí você fala, tá bom Deus, amém. Né, James? Vou seguir meu caminho, Senhor. Mas às vezes quando Deus fala assim para mim, para você, ó, espera. Ah, meu irmão, é duro. Isso é terrível. Mas talvez você está esperando respostas de Deus. E eu quero em nome de Jesus declarar sobre a tua vida, que esses dias Deus vai vir, assim como Daniel recebeu. Daniel recebeu a resposta, Daniel recebeu o discernimento. Daniel recebeu, sabe, o toque do anjo na vida dele, fortaleceu ele, e explicou para ele tudo que ia acontecer, porque a visão que ele teve estava se referindo ao futuro. Mas eu pergunto para você, o que você quer que o céu faça em seu favor? E uma outra pergunta é, o que você está disposto a fazer para que isso aconteça? O que nós estamos dispostos a fazer para que isso aconteça? Eu sei, irmão, que você tem orado, e você precisa orar, nós precisamos orar. Você tem tido a sua vida com Deus, mas nós estamos em um tempo, e esses 21 dias, serão dias onde Deus vai vir com romper sobre as nossas vidas. Talvez você fale, pastor, eu preciso de um romper de Deus. Eu preciso de uma intervenção de Deus. Você viu, nós falamos aqui, o poder do jejum. O jejum do povo de Nínive. O quebrantamento do povo de Nínive fez com que Deus mudasse uma sentença sobre aquela cidade. A Bíblia vai dizer assim, querido, que enquanto a igreja estava jejuando, Atos, capítulo 13, vai dizer que enquanto a igreja, entende? A igreja estava jejuando, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, então disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. E assim depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Sabe, eu creio que esses 21 dias, Deus vai levantar ministérios dentro de você. Sabe aquilo que às vezes está adormecido? Enquanto a igreja adorava e jejuava, o Espírito diz, separe Barnabé e Saulo para a obra que eu vou enviá-los. Um ambiente de jejum é um ambiente de quebrantamento. Por que, pastor, eu preciso jejuar? Para ouvir o que Deus está falando. Ou está sensível ao que Deus está falando. Às vezes, irmão, a gente já ouviu tanta coisa, mas não ouvimos. Escutamos, mas não ouvimos. Para que eu preciso jejuar? Para ouvir o que Deus às vezes já falou. Quem está entendendo, diga amém. Esses 21 dias, Deus vai vir com providência, Deus vai vir com romper na sua vida, Deus vai vir com fortalecimento, Deus vai ativar ministérios. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você crê nisso comigo? Você crê, irmão? Não tenha medo, Daniel, diz o texto. Porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do Senhor, seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Querido, 21 dias. E o final, versículo 19 diz assim, Deus te ama, portanto não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você.
Anime-se e tenha coragem. E sabe, você fala, pastor, eu preciso me animar. Eu creio que esses 21 dias, Deus vai vir com ânimo para você. Amém? Você crê nisso ou não? Amém? Por isso eu quero te convidar a você fazer este propósito. Você vai tirar uma comida que te faz falta. Não vai tirar coisa que não faz falta, não tem sentido. Pastor, eu vou tirar o jiló. Aí não é jejum, irmão. Vou tirar a beterraba. Tira uma coisa que seja sacrifício para você. Pastor, eu vou tirar a Coca-Cola gelada. Meu Deus, Deus está falando, ó. Pastor, eu vou tirar o café. Ó. O que você vai tirar? Você vai tirar uma comida, você vai tirar uma bebida, você vai acrescentar um hábito, algo que você não fazia, ou você vai tirar um hábito, algo que às vezes está te prendendo aí. Amém? Vai tirar um hábito. Vamos juntos, irmãos, nesse propósito. Enquanto a igreja adorava e jejuava, o Espírito Santo de Deus se movia. Enquanto a igreja adorava e jejuava, o Espírito Santo de Deus se movia na igreja de Atos, e não é diferente nesta igreja aqui.